Ô, Lia, tá mudo o teu. Não, é só tu tirar o mudo. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? E bem-vindos no nosso encontro, né? Esse é mais um encontro do Rizoma SUS, que traz hoje para a gente poder debater um tema extremamente importante para o avanço da inclusão nos espaços da cidade, da universidade. Então, eu convido, né, a professora Valéria e os convidados para poder falar um pouco aí sobre a experiência da inclusão na perspectiva da deficiência, do autismo e da neurodiversidade no campo da universidade e da academia, pensando nos desafios que a universidade tem de, muitas vezes, conduzir as avaliações e os processos de ser e viver na universidade numa perspectiva extremamente impositiva, e excluindo da parcela de participação social no campo da ciência e da produção de vida, pessoas que têm aí muito a contribuir e trazendo para a discussão do campo da ciência experiências singulares que fazem, sim, toda a diferença, né, e nos faz pensar todo dia o cotidiano de fazer aí, e produzir conhecimento dentro da universidade. Então, sejam todos bem-vindos. Esse material vai ficar disponível no canal do Conta Comigo, que é uma proposta aí que acontece em parceria entre várias organizações, entre universidades. Aí a gente tem a possibilidade de fazer uma parceria com a comunidade, na perspectiva de produzir conhecimento e produzir material de consulta para todas as pessoas aí que sentem necessidade de rever alguns aspectos aí da produção de vida. Então, eu queria primeiro agradecer imensamente ao coletivo que está aqui hoje representado, né? Dizer o quanto é importante a presença de vocês, principalmente porque a gente vive um momento em que as pessoas estão até que, enfim, acessando o nível superior e acessando a universidade, e a gente precisa reformar alguns aspectos da nossa forma de organização dentro da academia para que, de fato, a gente construa uma sociedade sensível, uma universidade sensível e inclusiva aí dentro da nossa forma de produzir ciência, né? Então, o Rizoma SUS, ele é um projeto que faz parte de uma produção coletiva, comunitária e extremamente ancorada aos movimentos sociais, né? Então, eu fico muito feliz, grata, e passo a palavra para vocês. Eu sou a Luana Borges, bem-vindo, Claudionei, né? Eu sou uma das pessoas que conduz aí, que trabalha o Rizoma SUS, né? A gente é um coletivo diretivo, né? Então, é uma honra poder estar recebendo vocês aqui. O pessoal vai entrando à medida do possível. Eu vou fechar minha câmera para que vocês possam ficar aí com melhor facilidade para poder projetar o material, tá? Então, eu convido os demais que não estiverem falando, se puder fechar a câmera, para a gente poder começar esse encontro, tá? Obrigada, pessoal. Passar a palavra para Valéria, companheira aí do Rizoma SUS, e deixar que ela apresente os convidados. Bom, gente, boa tarde, bem-vindos a todas e todes. Eu sou Valéria Aido, sou uma mulher branca de cabelos crespos, estou usando um óculos meio alaranjado, uma camiseta cinza e um colarzinho de bolinhas, e estou na sala aqui do campus da Unipampa, que hoje ainda bem está com uma internet ótima, né? Às vezes a gente tem aí alguns percalços. Antes de tudo, então, queria agradecer muito, né? Não só o convite do Rizoma SUS, mas agora fazer parte do Rizoma SUS, como nova docente aqui também da Unipampa, que é um programa bastante amplo, né, de saúde mental coletiva, como a professora Luana falou, com muitas parcerias. Então, hoje a gente vai ter uma roda de conversa sobre essa nova parceria, sobre esse pessoal muito legal que já trabalha comigo há algum tempo, que é do projeto Traduzir-se Autismo Pessoa na Prática Acadêmica, né, com parceria do Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC.
Os coordenadores do projeto são dois colegas da Letras e da Linguística, chamados Luiz Henrique Magnani, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, e Gustavo Rickert, da UFPEL, né? Eu sou Valéria Aides, falei, agora da Unipampa, e a professora Solange Silva, da UDESC, né? Junto com a gente hoje está também um novo grupo de pesquisa e de estudos aqui da Unipampa, formado agora, ainda inicialmente, por alunos do curso da medicina, né? Então, a gente tem vários já aqui, o Edgar, a Ana Lídia, o Breno, a Débora, o Rogério, que já estão aqui com a gente. E a Ana Cândida, que está aqui com a gente também, é minha colega de pesquisa, de estudos do grupo Traduzir-se, né? E também vai falar um pouquinho com a gente. O formato é bastante informal, né? Mas eu acho que no início, como é o nosso primeiro encontro, né? Liamara, Luana, pessoal, eu vou dar vou fazer uma breve fala. Era para ser mais breve, mas agora vai ser um pouquinho mais longo, eu acho. Sobre de onde a gente está falando, né? Então, como que na antropologia, que é de onde eu venho, mas de todos os outros colegas com quem eu tenho trabalhado nos estudos do autismo e da deficiência das ciências humanas, a gente tem entendido, convivido, abordado e produzido com pessoas autistas e neurodivergentes, né? Então, eu venho já dos estudos da deficiência desde 2013, com uma tese de inclusão de autistas no mercado de trabalho, na antropologia, e com a pandemia, que nem muita gente, migrei as minhas etnografias, meu trabalho de campo para o virtual, né? E conheci, então, aí essa comunidade de autistas e pessoas neurodivergentes maravilhosas que tem me ensinado muito nesses últimos anos. Quero agradecer muito a Luana e a Jéssica por se prontificarem de última hora nessa tradução para Libras, para a gente ter, então, também mais acessibilidade nessa sala. E dizer que quem prefere acompanhar por legendas, né, o dia de hoje vai ficar gravado no canal Conta Comigo no YouTube, e em breve terá legendas também. Certo, gente? Eu queria falar para os meus lindos alunos e alunas que estão aqui, que eu não estou conseguindo responder as mensagens no WhatsApp de quem não está conseguindo entrar. E que se vocês pudessem pegar no chat, quem sabe o link mudou, alguma coisa assim. Se vocês puderem pegar no chat aqui, que a gente botou de novo o link da sala, e mandar nos grupos lá da turma 13, da turma 14, do grupo de pesquisa em neurodiversidade, e sei lá mais onde que eu divulguei. Candinha, se tu conseguir mandar no Traduzir-se enquanto eu estou falando, eu agradeceria muito também. Gente, meu celular está bipando, está me deixando meio para onde eu olho. Mas, enfim, e também é um pouco disso que a gente está falando, né? Que a gente vai falar hoje. Eu acho que as áreas da comunicação, da linguística, da literatura, da letras, da antropologia, dos estudos da deficiência, a partir do modelo social da deficiência, né? E dos estudos críticos do autismo dentro das ciências humanas, já tem trabalhado com as questões de sociabilidade, de linguagem e de interesses no mundo, de habitar outras formas, né, sensoriais, de sociabilidade, de comunicação com as pessoas, de interação com as pessoas, outras, né, que fogem de uma forma de quando a gente não estava ainda nessa trajetória do movimento social das pessoas com deficiência, do modelo político das pessoas com deficiência e do autismo, de entender, né, essas outras formas de estar no mundo, não a partir de categorias biomédicas, né, e de categorias ainda muito do nosso mundo da educação, muito calcadas na perspectiva do déficit, do atraso, da negação. Então, eles não têm isso, estão atrasados naquilo, têm dificuldade de tal coisa, né? Então, eu acho que essas outras formas de entender as relações humanas nos ampliam nosso conceito do que é o próprio humano, dessa diversidade humana de estar no mundo, né? E aí que eu acho que eu encontrei
o Rizoma SUS, né, quando cheguei na Unipampa, porque eu acho que a gente se alia muito nesse sentido. Um segundo posicionamento, né, como educadores, né, como pesquisadoras, como pessoas que estão aí alinhadas, né, e tentando viver e conhecer de dentro os movimentos sociais e as comunidades que elas mesmas estão produzindo conhecimento sobre si, né? Então, eu estou inserida na comunidade autista, agradeço muito a parceria da Abraça também, né, da Associação Brasileira pelo Direito das Pessoas Autistas, de virem... me perdi, e isso é comum, de virem nos ensinando de dentro da própria comunidade, né, como falar de si, como pesquisar sobre si, né? Então, um pouco antes de vocês entrarem, eu, a Candinha e a Mara conversávamos sobre novos instrumentos, né, de autoidentificação, de muitas aspas, tá? Diagnóstico, produzidos por autistas, para autistas, né? Então, por pesquisadores autistas, e, portanto, muito mais contextualizados no que a gente tem entendido de uma experiência encarnada, né, da outra idade, de uma experiência encarnada de outras formas de estar no mundo. Então, agora a gente já está com mais gente em sala, eu espero que o pessoal que está perdido no meu WhatsApp esteja se encontrando, senão vai ficar gravado, gente. Não vou conseguir dar conta disso agora. E agora eu vou para o primeiro desafio, então, de projetar uns slides que eu tenho, né, que com um resuminho de da onde a gente fala, né? Então, como antropóloga, eu me coloco como num espaço de saber situado ou em diálogo com um certo lugar de fala de pesquisador e de aliada, né? De não situada, digamos, num espectro neurodivergente, certo? No espectro do autismo. Então, eu vou trazer muito mais conceitos, eu vou trazer um pouquinho de uma perspectiva teórica, epistemológica, né, de como a gente tem dialogado com essas produções de conhecimento dos próprios autistas e neurodivergentes. Vou tentar compartilhar, gente. Ai, meu Deus. Eu nunca sei. Eu vou botar a tela inteira, tá? Então, eu não vou ver vocês. Caso alguém queira me interromper, é importante, então, abrir o microfone e falar, porque eu não vou estar enxergando, né? Deixar muito claro também que a gente está num espaço seguro, abre a câmera quem quer, fala oralmente quem quer, e peço para que quem conseguir ficar atento também ao chat, que verbalize, né, os colegas e os parceiros que preferirem se comunicar por escrito. Combinado? Então, vamos lá, compartilhar a tela inteira, porque os outros eu sempre dá erro. Deixa eu achar aqui. Não, peraí. Me digam se vocês estão vendo quando começar. Eu botei para compartilhar, deve estar indo. Vamos lá, queridinho, funcione. Tá bom. Vocês estão vendo o título? Boa. Sim. Yay! Então tá. Bom, a primeira dificuldade era dar um título, né? Essas três palavras, deficiência, autismo e neurodiversidade, elas são diferentes, mas são iguais, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, porque na comunidade autista, nesse coletivo do qual a gente participa, que é o Traduzir-se, né? O projeto Traduzir-se, e a Abraça, a Associação Brasileira pelos Direitos Autistas, a grande maioria, né, das pessoas neurodivergentes que participam entendem o autismo como deficiência e também entendem o autismo como uma neurodiversidade. Então, é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês, numa conversa sobre os capacitismos, né, ou seja, os preconceitos contra pessoas com deficiência, calcados, e a gente vai explicar por quê, e essas outras, e esse jeito de entender, né, esse jeito de ser neurodivergente como outra forma
de um ser estar especificamente aqui na prática acadêmica. Eu acho que uma especificidade inicial, e descrevendo a imagem, tem uma menina, uma criança tentando alcançar uma geleia, um rapaz que quebrou o pé e está numa cadeira de rodas, uma senhora já com uma certa idade que precisa de um aumentador de voz, que alguém fale mais alto para ela escutar, e várias pessoas, cada um falando uma língua, como se ninguém se entendesse numa grande torre de Babel. Por que dessas 4 experiências, né? Dessas 4 imagens? Porque dentro dos marcadores sociais da diferença, e é assim que a gente entende a deficiência provavelmente, quase com certeza, é uma daquelas que a gente, se algum dia não experienciou, quando era criança, a gente precisou de um apoio, né? A gente não teve autonomia, digamos assim, ou um acesso direto a algo, ou a gente terá, né? Se a gente tiver o privilégio de envelhecer. Então, a gente não vai escutar direito, não vai enxergar direito, direito é péssimo. Viu como a gente cai nos capacitismos? A gente vai enxergar de outras formas, escutar de outras formas, né? E a gente vai precisar, então, de apoio. A gente vai precisar de um recurso de acessibilidade para ter participação plena na sociedade. Então, diferente dos marcadores de raça, gênero, né, orientação sexual, classe, a deficiência ela vai ter uma experiência encarnada muito mais ampla ao longo do ciclo de vida, por exemplo, ou por conta de alguns eventos que podem ocorrer na nossa vida. Uma das palavras de hoje é capacitismo. Capacitismo, assim como racismo, misoginia, xenofobia, machismo, enfim, julgar a pessoa, né, julgar aquele ser humano a partir do que a gente pressupõe que seja uma não capacidade, né? Então, essas lógicas de explicação da diversidade, eu não vou me deter aqui, a gente vai lá para a Antropologia 1, surgem com a colonização, quando é negada a própria condição de humano, né? As populações que estão sendo conhecidas, será que são humanos? Será que são bichos? E daí o efeito, a consequência de escravizá-los, de matá-los, de exterminá-los, né? No segundo momento, então, sim, são humanos como nós, dizem os europeus, né? Colonizadores, mas eles não têm educação, não têm moral, não têm religião, porque partem do seu próprio conceito do que é educação, do seu próprio conceito do que é religião, para enxergar esse outro, né? Então, essa lógica está lá em 1500 e poucos, essa lógica da falta, essa lógica do déficit, ela vem exatamente desse etnocentrismo, e eu diria desse egocentrismo, né? Da gente partir do nosso conceito de alguma coisa para julgar o outro. E, posteriormente, então, com as teorias evolucionistas, a lógica do atraso, tão presente na nossa educação, tão presente nas nossas ideias de desenvolvimento, né? Das crianças, por exemplo. Então, sim, eles têm religião, têm moral, têm educação, têm inteligência, mas ela é um estágio mais atrasado da nossa própria sociedade, ou seja, o erro evolucionista, as teorias evolucionistas, de que todas as sociedades tivessem uma única história, uma única linha do tempo, e aquelas diferentes do europeu, branco, homem, hétero, colonizador, neurotípico, a gente vai falar aqui, ver o diferente como seu atraso, né? Então, são lógicas de explicação da diversidade historicamente situadas e que a gente sabe muito bem que estão presentes aí no dia a dia. Dentro especificamente aqui do nosso campus da saúde, é muito importante lembrar, né, dentro desses etnocentrismos e dentro dessas formas de explicar a diferença, a noção das corponormatividades, heteronormatividades, e aqui a gente vai chegar, então, a um debate sobre neuronormatividades ou normatividades psicocognitivas, né? Ou seja, a partir do momento do surgimento da sociedade moderna, né? Do surgimento de um governo que se alia à classe médica, né? De um Estado que se alia à classe médica para governar. Estou lembrando um pouquinho do Foucault, né? Do conceito de governamentalidade. Para o governo da população, se começa a esquadrinhar essa população e a se enquadrar essa população dentro do dito normal
e colocar essas diferenças, então, uma outra explicação da diversidade, na chamada região crítica da curva de Gauss, né, ou conhecida como curva do normal. E aí a gente tem esses julgamentos, né, dessa explicação biomédica, principalmente, do que vai ser considerado normal e do que vai ser considerado patológico, do que vai ser considerado dentro do esperado, do que vai ser considerado desvio. E a gente sabe que esses critérios são historicamente construídos, socialmente construídos, né, biopsicossocialmente compreendidos hoje em dia, mas extremamente contextualizados dentro do que a gente também entende pelos ditos diagnósticos ou do que a gente está entendendo como humano ou diversidade, digamos assim. A gente tem um exemplo clássico nessa figura, eu acho, de várias palestras, com certeza, sobre inclusão, que a gente tem aqui numa árvore, um professor humano sentado atrás de uma mesa muito grande, autoritária, né, com toda a sua ideia do que é considerado o certo, o normal, o desenvolvido, ou na linguagem de hoje, as competências, habilidades e atitudes esperadas de uma concepção de estudante, de uma concepção de trabalhador, né, bastante homogênea, que não está levando em consideração a multiplicidade de corpos e formas e as inteligências múltiplas, né, que a gente tem no mundo e que já são aí propagadas, né, e faladas há tanto tempo, por exemplo, no campo dos estudos da educação inclusiva. Então, a gente tem um passarinho, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um lobo ou um cachorro, sei lá. E o professor diz para eles, bom, nós vamos fazer uma seleção justa com uma única tarefa, subam naquela árvore. Eu acho que aí a gente já fica muito claro que de justa essa seleção ou essa avaliação ou essa prova ou esses critérios do perfil esperado que todos os alunos saiam de cada um dos cursos que a gente dá aula, de justo não tem nada, né? E muito menos de contextualizado num mundo globalizado no qual cada vez mais, inclusive gerentes de RH, né, gerentes de empresas, o nosso dito mercado de trabalho está cada vez mais ampliando os espaços de atuação desses nossos discentes, né, desses nossos alunos. E o mais importante dessa figura, para além do conceito da transformação ou da importância da gente trazer a mudança de um conceito de igualdade neoliberal, né, capitalista, enfim, calcado no iluminismo, para um conceito de equidade tão caro para a gente aqui do campo da saúde, tão divulgado e com tanta tentativa de ser operacionalizado no SUS, né, nos nossos processos didático-pedagógicos de inclusão, que é um conceito de equidade totalmente não aplicado, né? A equidade seria eu ter formas de me relacionar e de fazer essa avaliação diferentes para essas diferentes diversidades, né, dessa sala de aula. Mas mais do que isso, o capacitismo, assim como o racismo, né, ele é estrutural. Então, ele não está só no plano das nossas atitudes, né? Não é a pessoa que é racista, também é, ou capacitista, mas ela está em todas as estruturas. Então, o capacitismo está no momento que o instrumento de avaliação é uma árvore, o capacitismo está no professor julgar, ter como projeto pedagógico, né, uma norma específica, o que é uma avaliação normal, o que é uma avaliação padrão, o que é uma avaliação mínima, né? Ela está, enfim, e também nas atitudes e nas relações de poder que estão se colocando, né, nessa situação de sala de aula, digamos assim. Deixando, então, um pouco mais explícito o que a gente está entendendo por deficiência e o autismo e as neurodivergências como deficiência, no modelo social da deficiência, a deficiência seria corporalidades outras, né, nas palavras da lei, corpos a longo prazo com lesão ou impedimentos, né, físicos, auditivos, visuais, mentais, psicossociais ou múltiplos, que em contato, em interação com as barreiras impostas
pela nossa sociedade, que podem ser arquitetônicas, sensoriais, comunicacionais e também cognitivas, né? Se eu tiver uma normose, o normal do que é o cognitivo certo, vão impedir a participação plena dessas pessoas na nossa sociedade. Né? Então, lembrando que o não colocar rampa, o não ter libras, que eu quase morri de nervoso, porque quase a gente não consegue, o tu não ter adaptações razoáveis para formas diferentes das pessoas aprenderem, se comunicarem e se sentirem bem nas relações em sala de aula, são todas atitudinais também, né? Então, o capacitismo seria esse preconceito contra as pessoas com deficiência, né? Nos termos da nossa lei brasileira de inclusão e da lei do autismo também, é a discriminação por motivo de deficiência. Em termos muito simples, é ver e julgar as capacidades de alguém a partir da sua deficiência biomédica, né? A partir daquilo que o nosso modelo biomédico entende como falta, atraso, déficit, etc. E não colocar a pessoa em primeiro plano para conhecê-la e então ver quais as suas competências, habilidades e atitudes né, mais que teriam menos ou mais barreiras nessas interações sociais. Né? Então, a base de referência do capacitismo é a pessoa sem deficiência, porque a gente pressupõe, tem como dado, que ela é a capaz, que ela é a pessoa normal, né? Então, os estudos o Creep Theory, os estudos aleijados, assim como os estudos queer, têm feito esse exercício de puxar o tapete, de desestabilizar a própria condição de normal e de colocar em xeque a própria dicotomia deficiência sem deficiência, normal anormal. Né? Vamos fazer o exercício de inverter, por exemplo, cotidianamente, para a gente desconstruir esses capacitismos, para a gente ter atitudes anticapacitistas. Né? Assim como não basta tentar não ser racista na sociedade hoje, e hoje mais ainda, a gente tem que ser antirracista, a gente também então tem que tentar ser anticapacitista, né? Então, a gente costuma ter um julgamento preconcebido das limitações das pessoas a partir da sua corporalidade visivelmente diferente, e a gente tem aqui uma especificidade das consideradas deficiências invisíveis, né? E que, além de todo o capacitismo, eu acho que eu vou deixar daí os meus colegas neurodivergentes falarem, ainda enfrentam cotidianamente a suspeita de que elas não são autistas, que elas não são neurodivergentes, né? O que é bastante sério. O capacitismo tem suas raízes no racismo e no machismo, né? Na misoginia. Mulheres já foram consideradas menos inteligentes simplesmente por serem mulheres, né? Por ter um corpo biologicamente considerado feminino. Pessoas negras e indígenas também já foram consideradas menos capazes, simplesmente por terem outro fenótipo, outra cor da pele. E essa palavra tem sido, então, incorporada, principalmente no vocabulário das próprias pessoas com deficiência, né, para nomear. Aliás, a gente sabe o quanto dar nomes é fundamental para a busca de direitos, né? Então, para nomear as pessoas com deficiência. Não vai dar aqui para eu entrar em vários capacitismos, mas para vocês ficarem pensando, e eu disponibilizo o material, né? A gente vai ter capacitismo, dentro desses capacitismos, de várias formas, culpabilizando, vitimizando, inferiorizando, hierarquizando, né, nessa visão evolucionista, infantilizando ou assexualizando, retirando autonomia, exotizando, né, o case de sucesso, o mito do afeto, por exemplo, para pessoas com síndrome de Down, o mito do gênio para pessoas autistas de suporte 1, os famosos usos dos exemplos de superação, que muitas vezes, né, ele, apesar da deficiência, apesar de ser autista, ele é muito bom em tal coisa, o quanto isso é também bastante violento. E a intervenção, a atitude de buscar sempre normalizar essas pessoas para o que a gente considera típico, normal, né, o certo, ao invés da gente criar uma zona de diálogo, uma zona de interação,
uma zona de construção, né, conjunta de formas de tradução cotidianas dessas diferentes formas de estar no mundo, ou da gente adequar e acessibilizar a nossa sociedade para essas pessoas. Também uma discussão bastante grande, que eu não vou querer entrar aqui, mas era importante para a acessibilidade, e a gente está entendendo a acessibilidade a partir das teorias feministas, né, que surgem lá nos anos 70, que vão trazer, olha, mas será que só a remoção de barreiras é suficiente, então, para eu proporcionar uma vida digna, né, para eu proporcionar caminhos mais eficazes de inclusão dessas diferenças humanas? E elas vão dizer que não, porque, de fato, a gente tem que ir mais na raiz do problema, né? Elas trazem, além do debate, do trabalho, do cuidado, da necessidade maior de suporte de algumas pessoas, a gente colocar em xeque o nosso próprio conceito de autonomia. Porque se a gente perceber no início dos movimentos de inclusão, ele é feito por um conjunto de homens brancos, né? E de sociólogos brancos, que, por conta, muitas vezes, de efeitos de voltarem de uma Segunda Guerra Mundial, de voltarem da Guerra do Vietnã, por exemplo, se veem sem acesso ao trabalho. Mas eles não questionam o próprio conceito do trabalho como central na constituição de uma identidade, na constituição de uma vida digna, né? Por que o trabalho tem que ser o centro da nossa identidade adulta, por exemplo? E elas trazem, então, com Eva Kittai e várias outras teóricas feministas da deficiência, a ideia de uma positivação dessa interdependência humana. Afinal, todos nós dependemos, né, de algo para alguma coisa. Nós não queremos ser autossuficientes, nós somos seres sociais, né? Então, elas propõem como caminho para uma inclusão e uma vida digna para todas essas corporalidades a proposta de uma ética do cuidado, ou seja, desvincular o conceito de autonomia do conceito de independência, né? Entender a autonomia como eu tenho o direito de decidir quem vai, por exemplo, me retirar da cama para me colocar na cadeira de rodas, né? E se eu quero sair da cama naquele dia, quem vai ser acionado para me ajudar a amarrar o meu sapato, né? A Eva Kittai, ela vai trazer com muita propriedade, por exemplo, os diversos trajetos de construção do desenvolvimento dessas competências, habilidades e atitudes, né? Então, muitas pessoas neurodivergentes podem não ter a habilidade de amarrar o sapato, mas serem, enfim, professores de matemática, né? Então, a gente tem aí uma ideia muito linear e muito limitada dos caminhos pelos quais a gente vai se construindo como quem a gente é, né? Então, entender a acessibilidade como essas técnicas e tecnologias físicas, sensoriais, comportamentais e cognitivas, pensadas como praticadas dentro do paradigma da definição mais ampliada de acessibilidade, né, baseada no acesso universal e na ideia de justiça da deficiência. Como a gente já está quase chegando já às 6 horas, eu vou partir direto para um conceito que a gente... Opa, não está aqui. Eu vou falar ele, então, só deixa eu parar de interromper. Eu quero falar um pouco da Mel Beggs, que é uma ativista americana autista não oralizada, que ela vai falar da metáfora da montanha. E logo depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas a Mel Beggs vai propor como acessibilidade e como compreensão dessas relações entre pessoas autistas e não autistas, que tanto as pessoas típicas que morariam no topo da montanha quanto as atípicas que morariam no vale, todos os dias caminhassem metade do caminho da montanha para se traduzirem, né? E não que pessoas com deficiência todos os dias tenham que subir a montanha inteira para se traduzirem para nós. Nós mais ou menos, né? Porque afinal não estou junto desse caminho do quebrar essas dicotomias na raiz, né? Mas para se traduzir do que a nossa sociedade consideraria, né, como o que seriam pessoas com e sem deficiência. Buenas! Quero dar as boas-vindas a todo mundo que chegou. Estou muito feliz de ver essa sala mais cheia. Gisele, obrigada, querida.
A gente tem, então, aqui vários colegas do Grupo Traduzir-se, da Abraça, do Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC, do Rizoma SUS, e eu vou ficar quieta. A Lenice, querida, minha orientanda da Unipampa, né, que também vai ter aí um trabalho sobre autismo, que logo vai sair, estou muito feliz. E, bom, vamos fazer uma inscrição, a gente mais ou menos dividiu alguns temas, vocês, gente, por favor, sintam-se super livres para falarem dos outros temas também, certo? A gente pode fazer por inscrição, que daí eu acho que cada um se sente mais confortável de quando quer entrar para falar, ok? Então, vou passar a voz aí para os parceiros de pesquisa, estudo e de vida, né? Então, hoje, quem quer começar a contar um pouco sobre o que quiser. E depois a gente fecha. Pode levantar a mão, pode falar no chat. Ana Cândida, queridona, Candinha, pode falar, pode abrir a câmera ou não, como quiser? Já abri. Eu costumo ser logo a primeira, sou corajosa. Gente, eu falo de um lugar de uma pessoa que já teve experiências de todos os tipos. Os capacitismos que a professora Valéria falou, eu já sofri todos. Então, eu falo de um lugar, inclusive, eu deveria me dizer como não te preocupa, Candinha, segue o teu fluxo. Tá certo. Mas depois eu digo, gente, como é que eu sou. Mas eu venho de um lugar onde tudo que a gente pensa que é ficção, que não é verdade, é verdade. E eu estou aqui para sensibilizar vocês sobre o que é ser autista e sobre o fato da gente querer estar em todo lugar. A gente pode estar em todo lugar, né? E muita gente ainda não sabe o que é e ainda exclui. E eu vim para falar para vocês da necessidade de inclusão, de fato, mas, inclusive, eu, por falar em inclusão, eu tenho muita dificuldade para expressar exatamente o que eu quero falar. E aí seria interessante se vocês, à medida que eu for falando, se eu tiver um pouco descoordenada, alguma coisa assim, vocês podem ir me perguntando. Inclusive, eu gosto de olhar as caras, tá? Porque eu vejo pelas expressões, né, se eu estou falando alguma coisa que tenha sentido para vocês. Eu tenho muita dificuldade. Mas eu vou tentar falar para vocês um pouco da minha trajetória como pessoa autista na universidade. Eu estou fazendo curso de... Pronto, vou me apresentar primeiro. Eu sou Ana Cândida, eu sou do Piauí, sou pessoa branca, de cabelo preto, uso óculos, estou usando uma blusa preta e pulseiras. Eu adoro pulseiras. Eu sou sou para autorregulação. Eu fico rodando para me autorregular. Ou Gisele também, já está mostrando as dela. Então, eu sou pessoa autista, não falei isso para vocês. Fui diagnosticada tardiamente, como a Valéria falou. Não, eu acho que ela não falou. Foi em outra palestra. Não lembro mais. Mas mulheres são subdiagnosticadas, são muito subdiagnosticadas aqui no Brasil, né? Eu só fui diagnosticada com 30 anos. Passei uma vida inteira de dificuldades e só fui conseguir me afirmar enquanto pessoa depois que eu descobri, fiz essas descobertas. Foi para quem estuda
para quem estuda sobre autismo, geralmente não se fala sobre esses percalços que a gente costumeiramente passa, né? E se alguém também tiver uma experiência parecida, pode me dar um toque e falar comigo também. Mas eu faço mestrado em filosofia e me disseram justamente isso. Por que você foi para a filosofia? A filosofia que tem tanta subjetivação e abstração, e eu fui inventar de ir para a filosofia. Mas e autistas querem estar em todo lugar. E eu vendo pessoas produzirem conhecimento e se desenvolverem academicamente, eu vendo isso, eu quis também participar. E estou fazendo mestrado. Eu sou a primeira pessoa autista na universidade que eu faço parte, e tem um núcleo de apoio às pessoas com deficiência que não inclui a pós-graduação. Então, a gente ainda não chegou, não conseguiu essa vitória. Ainda estamos engatinhando, né? Mas eu estudando no mestrado, eu percebi que dificuldades. Eu não vou romantizar para vocês a ideia de que eu sou super inteligente e passo em todas as disciplinas. Na verdade, eu estou tendo muita dificuldade. E eu não estou tendo a acessibilidade que é necessária. Eu estou naquele caminho que todo mundo todo autista um dia passa, né, que é de pensar em desistir, mas não vou desistir. Então, eu acho que a mensagem que eu quero passar para vocês é que inclusão na universidade para ontem, já tem que é muito necessário. A gente quer estudar, a gente quer. E por falar nisso, meu tópico é sobre sociabilidades, né? A gente quer estar entre pessoas, né? E isso é próprio dos seres humanos, e nós somos humanos. Eu acho que estou filosofando, mas Adoro. Obrigada, Candinha. Gente, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, para mim é mais fácil responder perguntas, porque organiza a minha fala. Uhum. Eu tenho mais dificuldade para falar livre. E eu já vou deixar avisado para as meninas da Libras que eu acho que a gente vai precisar da outra meia hora e que está tudo certo. Pode ser? Me faz um sinal aí, Jéssica. Feito. Obrigada. Porque, né, eu não vou cortar essas linhas. Gisele, querida, pode falar? Ai, obrigada. Posso sim, gente. Primeiro, gostaria de agradecer a Valéria por esse convite, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer o pessoal da Libras, né? Que faz essa acessibilidade também, né? Fiquei muito emocionada agora com a fala da Candinha, muito emocionada mesmo, porque eu me vi muito nisso. Né? Enfim, eu sou, assim, para me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, com cabelos grisalhos, tô com batom vermelho, um óculos preto, brincos dourados e uma camiseta rosa, né? Atrás de mim tem uma janela e um sofá. Bem, o meu caso, gente, poderia ser assim, aquele caso ultra de sucesso, né? Aquela autista que todo mundo fala assim, meu Deus, que sensacional a pessoa. Mas não, né? Minha vida é muito complicada, por conta do autismo e outras coisas também, né? Porque a vida não é só autismo. Eu enfrento bastante barreiras, né? Eu sou uma professora universitária, né? Hoje em dia eu estou dando aula numa autarquia municipal de São Bernardo do Campo. Eu dou aula lá, por incrível que pareça, eu explico aos neurotípicos como é que é o mundo. Eu dou aula de sociologia e antropologia jurídica. E o que é muito comum, né? Porque de tanta gente tentar entender o mundo, né? Tem muito autista que é psicólogo, que é antropólogo,
né? Porque afinal, né, os índios podem ser os autistas, né? Não precisam ser, né? Mudou o índio. Estou fazendo aqui uma brincadeira, claro, uma ironia autista sem noção, mas para falar, né, o que eu faço, né? Então, bem, como é que foi minha trajetória dentro da escola? Eu sempre fui uma aluna medíocre, né? Estava ali na média mesmo. De história eu ia muito bem, mas assim, foi muito complicado ficar dentro da escola, né? Quando eu tinha, porque eu sou disléxica também, né? Então, assim, chegou-se a cogitar que eu poderia ir para PAI, né? E eu só não fui porque minha mãe era professora, né? E daí eu permaneci na escola, tal, e daí, né, minha vida foi andando. Fiz cursinho, e daí eu passei na USP, estava fazendo direito também, eu fiz 2 faculdades. Aí sim eu comecei a ter aquela carreirinha que o pessoal fala assim, lá vai a fulaninha geninha. Mas, é claro, eu lia muito, né, numa facilidade que eu acabei encontrando, mas, assim, com outras 500 dificuldades, que era o meu relacionamento, né? Assim, burguesianamente, meu capital social é uma meleca. Meu capital cultural que tem que segurar a onda para ficar dentro da faculdade. E, assim, eu não tive nenhuma adaptação, até porque eu não sabia que eu era autista. Eu só fui descobrir que eu era autista com 44 anos. Ou seja, meu diagnóstico é hiper tardio. E eu também não descobri, porque minha mãe era autista, minha irmã era autista, minha avó era autista. Então, assim, eu não somente me descobri autista, como eu revelei uma família inteira diferente. Né? E a nossa prática de tentar esconder isso marcou 4 gerações. É muita coisa. E, enfim, e daí eu fiz a faculdade, fiz mestrado, depois eu fiz mestrado, doutorado, o pessoal achava estranho eu gostar de faculdade, né? E não consegui ficar, assim, arranjar emprego, eu fui para a academia, eu fui para a pesquisa, onde eu me dei muito bem, né? Aí eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e depois eu comecei a dar aula, né? E daí que eu me deparei, né, há pouco tempo, com uma aluna autista, que ficou muito brava comigo, muito brava, e ela me lia, né, porque o ler a pessoa, ela me lia enquanto uma pessoa neurotípica, e tinha alguma coisa ali esquisita comigo, né, e assim, ela quase me bateu, mesmo. E eu falei assim, gente, mas por que essa menina tá tão brava comigo? Qual é a dela? Não, porque ela é autista. Eu falei, tá bom, whatever, né? Aí, na época, a escola começou, talvez, né, falar assim, olha, talvez a gente tenha que ter laudo. E daí eu fui descobrir o quanto custava de grana, emocionalmente, para se exigir o laudo de uma pessoa autista, né? Porque é muito caro, pelos 2 motivos, emocionalmente e financeiramente. E claro que aí vai ter um recorte de raça, de classe, de médico, de onde você está, N coisas, né? Então, eu acabei me descobrindo assim. Hoje em dia, né, eu tento acolher os alunos dentro da faculdade, né, mas é claro que é muito difícil, até porque tem subdiagnóstico também. Às vezes eu bato o olho numa criatura e falo assim, Jesus, essa criatura pode ser autista, né? Ela tá ali, ó, com instinto, toy, né? Ela tá ali, por exemplo, tem um barulho e ela faz assim. O professor é o primeiro que vai ver e vai acolher o aluno autista. Né? Então, assim, às vezes não é o médico, não é o psicólogo, não é nada, é o professor. Porque a gente sabe, né, o que pode ter ali, né? Claro, dentro da variedade do mundo, né? Porque no neurotípico não é tudo igual, autista não é tudo igual, né? Mas, assim, eu queria, nessa minha fala aqui, convidar vocês, né, a prestar atenção nesses alunos, né, acolher,
do jeito que for possível. E, gente, qualquer jeito, porque a gente está acostumado a ser tão maltratado, que, assim, olha, fica aí com o seu negocinho, olha, você pode sair, qualquer adaptação, né, já é bem-vinda, melhora a nossa vida, né, para a gente não ter crise, né, acho que uma das coisas piores que tem é ter crise. Outro dia eu estava na faculdade com medo de ter crise. O pessoal do 5º ano ia fazer um bota fora e ia entrar com um bumbo dentro da sala. Eu fiquei desesperada semanas, porque eu falei, se tiver um bumbo e tocar dentro da sala do meu lado, é capaz de eu desmaiar. E é verdade. Né? E assim, mas não adiantou, porque ia até a festa, né? Então, assim, eu falei assim, talvez eu aguente. Aí eu botei vou mostrar para vocês, além dos steams e das pulseiras, isso daqui foi uma das grandes coisas que eu descobri com o autismo e com os grupos. Os grupos me salvaram muito. Foninhos, aqueles de protetor, esse tipo de protetor, aquele de construção, né? Alguns tipos de mordedores, tem até colares que o pessoal usa, coisas para mão, para você ficar amassando, a calma, né? Então, são técnicas, são jeitos que a gente vai se descobrindo, para cada pessoa de um jeito, né? Mas, por exemplo, fazer uma prova com isso, né, me acalma. Fazer uma palestra com instrumentos me acalma, né? Eu tenho até, por exemplo, eu tenho uma sensação com vidro que me traz calma, não sei por quê, mas eu tenho bolinhas de vidro, loucuras. Enfim, cada autista procura ali, né, acalmar o seu corpo, não, porque a faculdade é um lugar de muito estímulo. O aluno que está dentro da faculdade é porque ele tem um hiperfoco danado naquilo, porque se ele não tiver o hiperfoco para segurar o quanto que ele tem de dificuldade com os estímulos, ele não fica. Não adianta ter ali N adaptações, né? Então, assim, uma das outras adaptações que tem é deixar o autista ser autista. Porque não adianta fazer adaptação para uma pessoa que só trabalha com hiperfoco. Você fala, olha, o meu estilo de ensino é esse aqui, você vai ter que entrar no meu estilo de ensino, né? E daí vem as violências simbólicas, né? Aqui no Bourdieu, vem as violências simbólicas. E, então, assim, trabalhar no hiperfoco é um estilo que eu acho que como avaliação, é interessante. Só que, assim, é claro que a gente entende, né? Eu estou falando aqui para professores, eu também sou, que a gente está no ensino de massa, que a gente trabalha com muitos alunos por sala, nem todos os alunos conseguem eles próprios fazer adaptações, e muitas vezes não tem a escola não dá um auxílio, né, com um professor auxiliar. E é claro, né, que cada autista vai ter a sua necessidade específica. E não é porque um autista aguenta ficar num barulho que o outro vai aguentar. Né? E eu não sei se tanto depende de grau, né? Assim, é muito como a gente entende as dificuldades, né? Por isso que tem que ser uma adaptação talhada, assim, sabe? Conversada com, e não um manual, né? Então, assim, mesmo sabendo que eu ensino de massa, eu convido vocês a acolher essas pessoas, porque, gente, quem é autista rende muito acolhido, independente do grau. Rende muito. Tem autistas de grau 1, de grau 2, de grau 3, suporte, escrevendo livros. Assim, é um desenvolvimento gigante, né? Quando a gente pode ser quem a gente é,
né? Então, assim, acolham esses alunos. Eu sei que é complicado, né? Mas, assim, aí já não é mais o dinheiro que está pagando isso, né? A vida humana que está pagando. A gente fala assim, eu estou aqui como um humano, né? Recebendo uma pessoa. Então, assim, é esse meu chamamento quase de empatia. E, mais uma vez, gente, eu falei muito, super Nossa, obrigada. obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, mas eu acho que o nosso primeiro encontro é um pouco isso, né? A gente trazer um pouco de onde a gente fala, né? E largar esse assunto para conversa, né? Largar esse assunto aí para a gente começar a conversar e a trabalhar nele, né? Eu coloquei no chat alguns temas, eu não sei que quem é um pouco de fora deve estar percebendo que tem um glossário aí, né, gente? Tem todo um vocabulário, né, que eu acho que veio na fala da Candinha, que veio na fala da Gisele, né? Então, o mascaramento, o fingir normalidade e a que preço, né? Que muitas das pessoas com as quais eu convivo têm pagado por isso, né? Para não parecerem estranhas, para fingirem, né? Quem não são, né? Eu acho que, inclusive, a gente está aqui no espaço de saúde coletiva e mental. Eu acho muito importante a gente conversar sobre estratégias de intervenção e terapêuticas que reforçam essa ideia de que o mascaramento deve ser feito, né? Então, treinando autistas e neurodivergentes a serem quem não são, para não incomodarem, né, Gisele? Ou seja, para eles serem colocados sobre os ombros deles a responsabilidade de se adequarem, né, ao que a gente considera que essa sociedade aí. Então, esses efeitos, né, do mascaramento seriam o que as gurias estavam falando dos STEAMs, né? Esses instrumentos, essas estratégias, essas formas, por vezes, de se balançar, por vezes de girar, por vezes de precisar dar uma corrida e voltar para a sala de aula. Né? Esses dias, um professor me disse que abriu um corredor no fundo da sala. A menina, assim, ó, virou outra pessoa, né? E que são coisas muito pequenas. São perto do que se a gente acha que tem que ter toda uma estrutura e a gente escuta, mas nós não somos capacitados, não estamos preparados, mas a gente vai co-construir, vai aprender junto, vai confiar, né? Ou fiar com, né? É na relação. Não tem aprendizado sem convivência primeiro. E no Brasil não tem política pública sem primeiro pôr, né? Obrigar a gente a mudar e aí seguir. Então, para o pessoal, acho que eu queria deixar, antes de passar a palavra para mais gente que está a fim de falar, a gente é um pouquinho o que a gente mais ou menos está pensando para o dia de hoje, assim, aquela primeira etapa que eu fiz, pensar nessas corponormatividades e neuropsiconormatividades, que a gente precisa romper elas, né? Então, entender o que são STEAMs, o que são hipersensorialidades, às vezes hipossensorialidades, a gente não sente o mundo da mesma forma. A Gisele me contou que ela escuta quando uma barata está entrando na sala. Aí tu imagina um bombo na sala dela. Lembra a Gisele que falou, gente, eu escuto a barata entrando. Eu escuto rede elétrica, é muito comum. Não, Valéria, eu escuto rede elétrica, eu sinto cheiro de barata. Então, assim, eu escuto a 1,5 quilômetro bretadeira. Eu vou contar aqui uma coisa engraçada. Eu estava, lembra, Valéria, uma vez que a gente estava no Traduzir-se e você entrou. Assim, aquele foi o dia de detectar autistas. Você entrou com ruído no microfone. E ela falando normalmente, assim, como se tivesse um ruído atrás dela. E todo mundo estava assim. Aí que ela reparou que ela não podia continuar naquela fala daquele jeito, porque ninguém estava aguentando. Então, assim, o nosso... O que parece, assim, tentando traduzir aqui mesmo, é que o nosso som, o nosso tato, a nossa sensibilidade toda é aumentada. Então, por exemplo, eu não gosto de abraço, não gosto de abraço de pessoa estranha.
e é difícil descrever isso, porque as pessoas acham que eu sou grossa, que eu sou sem noção, quer dizer, né? Eu sou autista, simplesmente isso. Mas, assim, o que parece é que eu tô metendo a mão na lousa, assim, sabe? Então, cada abraço é aquilo. Então, se eu for abraçado umas 20 vezes por dia, eu vou começar a estressar, né? Então, essas sensibilidades dentro da sala, a gente não... Microfonia, né, dentro da sala, é uma coisa que autista não consegue ficar. Lugar abafado também piora muito, não sei porquê, mas piora, né? Enfim. A Valéria descobriu vários autistas naquele dia mesmo. Enfim, vários temas, e a gente vai seguir conversando umas inteligências múltiplas, esses caminhos diversos de aprendizagem, né? As sobrecargas, os meltdowns, os shutdowns, é todo um vocabulário também, eu acho, desse mundo, né, que a gente descobre. Enfim, eu quero dar a palavra para alguém mais que queira falar. Eu vou ler também alguns relatos de alunos da Unipampa, que me mandaram por escrito, porque preferiram contar por escrito as experiências deles, né, aqui na universidade. A Débora abriu a câmera, não sei se ela quer falar, se ela só foi abrir para dar... Quer? Fala lá, então, Débora. Oi, tudo bem? Eu sou a Débora, sou aluna da Unipampa, estou com a professora Valéria nas pesquisas. Eu sou uma mulher de cabelo cacheado, curto, mais ou menos, parda, de óculos, estou com o meu guarda-roupa atrás, que parte tem espelho e parte não tem, e algumas baguncinhas, tralhas do outro lado. E, então, eu tenho histórico com... hoje me considero neurodivergente, ponto, né? Não estou em nenhum com diagnóstico fixo, já passei por... já me deram diagnóstico de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de bipolaridade, e o último foi de TDAH. Então, e a minha irmã deram diagnóstico para ela de autismo, então, aí não sabemos quem somos, o que somos, mas sei que sou um pouco diferente. E hoje eu vim falar, acho que eu tô aqui com o meu negocinho que também faz eu me situar melhor. E primeiro, falando da minha irmã, eu pedi para ela falar, responder a pergunta, o que você queria que seus professores soubessem como autista, como neurodivergente. E a única coisa assim, que ela mais falou foi: não significa que eu não estou prestando atenção na aula se eu não estou olhando para você. E ela teve muita dificuldade com isso, acho que era a principal coisa. Eu perguntei para ela meio em cima da hora, então foi isso que ela tinha para me dizer. E da organização também, dos professores da aula. Ela tinha um professor, por exemplo, que era muito bagunçada a aula, não tinha... O quadro era ultra bagunçado também, e ela não conseguia prestar atenção de jeito nenhum enfim, em aulas que não tinha alguma espécie de roteiro, alguma coisa assim, e que ela também não conseguia copiar e prestar atenção. Então, ela precisava do material, tipo, precisava tirar foto. Hoje é mais comum, né, tirar foto, mas antes, quando ela estava na escola, não deixava tirar foto, enfim, não podia celular, e ela não conseguia prestar atenção. Ela copiava, ou ela prestava atenção. E comigo vim falar mais um pouco da hipersensorialidade também, que para mim é muito auditiva. Do toque não tenho muito, pelo menos nunca percebi. Mas da auditiva sim. E para mim parece que não é, por exemplo, como da Gisele, que estava falando que aparentemente qualquer barulho, tipo, meio que o tempo inteiro. Para mim,
depende da minha ansiedade. Depende do dia, depende do quanto eu já estive, enfim, dias que eu estou mais em casa, se eu saio um pouquinho, até que eu consigo tolerar de boas, eu às vezes nem percebo. Agora, dias que eu estou o dia inteiro na rua, aí chega, hoje de tarde, por exemplo, estava tudo muito alto. As vozes estavam muito altas, os passarinhos estavam muito altos, estava tudo zunindo na cabeça. E também escuto rede elétrica. Eu achava que eu era doida, que eu escutava rede elétrica. Eu ligava o celular, por exemplo, plugava na tomada e eu começava a escutar um... E eu ficava, gente, não é possível. O que é isso? Eu não consigo prestar atenção em nada, eu só tô conseguindo prestar atenção nesse somzinho. Esses dias, por exemplo, teve o elevador na Unipampa estava fazendo barulho. Estava fazendo um agudinho muito chato e eu não estava conseguindo prestar atenção na conversa e até comentei com o pessoal, nossa, que chato esse barulho do elevador. E o pessoal, que barulho? Eu fiquei, como assim? Vocês não estão escutando? Outro dia foi de uma conversa com um reitor e eles ligaram o ar-condicionado. Pronto. Eu não consegui mais escutar o reitor, não conseguia mais prestar atenção no reitor, porque o ar-condicionado estava fazendo barulho e estava muito alto o barulho. Aí depois eu saí ele ficava ligando e desligando, né? Que fica. Enfim. Daí quando baixava, eu. Ai, graças a Deus, agora. Teve uma hora que eu pensei, vou sair daqui, não aguento mais. Aí o ar-condicionado desligou, eu ainda bem consegui ficar. Aí quando eu saí também comentei, nossa, o ar-condicionado estava fazendo muito barulho, estava muito alto, o pessoal. Notei que o ar-condicionado estava ligado. Então, esse tipo de coisa que às vezes é muito difícil de prestar atenção nas coisas, porque se tem esse barulho ou alguma coisa que está me incomodando, que está muito alto, às vezes a voz do professor, tem professores que falam muito alto, tem professores que falam mais baixo, então dificulta muito eu prestar atenção no que a pessoa está falando, e não só na voz dela, ou até, às vezes, uma voz monótona. É estranho falar, mas uma voz que fica sem, enfim, sem entonação, também tu começa a prestar muita atenção nisso, e tu não consegue prestar atenção no que os professores estão falando. E também, para mim, às vezes, o visual, enfim, tem alguma coisa que eu estou escutando que está muito alta. Tem também alguém que está se mexendo. Então, eu pego e tento abafar tudo isso na aula, ou até fechar o olho, e não significa que eu também não estou prestando atenção na aula. Pelo contrário, é para prestar atenção. Então, tudo isso ajuda a estar na sala de aula prestando atenção no que as outras pessoas estão falando. E outra coisa, movimento. Teve um dia que eu pensei, vou ficar parada, tentar ficar igual as outras pessoas, elas ficam paradas. Elas ficam assim, por muito tempo. Eu pensei, vou tentar fazer isso, vou ficar parada aqui. Não prestei atenção em nada, obviamente, eu só prestei atenção em ficar parada. E uma coisa que eu fazia aí numa aula que eu tinha, enfim, em outro lugar, não aqui na Unipampa, era ficar de pé no fundo da sala. Então, eu podia ficar de pé, eu podia ficar para lá e para cá, e me ajudava também. Então, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui. Tudo estou respondendo a pergunta, né, que a Valéria colocou lá no grupo. Gente, o que você gostaria que seu professor soubesse? Eu acho que é isso que eu tinha para falar. E esse tipo de coisa ajuda o professor a entender a gente, ajuda a gente a estar na sala de aula, né? Enfim, era isso. Obrigada, Débora. Então, acho que a gente tem aí que fazer a gente precisa muito falar
de inteligências múltiplas e de políticas da atenção, né? A gente fez um vídeo sobre acessibilidade que o pessoal da universidade que contratou colocou uma musiquinha de fundo. Lembra, Gisele? Nenhum dos autistas que estavam na nossa reunião... Eu quase morri, ninguém percebeu. Ninguém escutava o que a pessoa falava, porque ficou... Não. Porque a hierarquia do som da frente e do som de fundo não é igual para todo mundo, né? É muito, enfim, é muito importante a gente se dar conta, né, dessas questões, assim, até para produção de material, né, didático e todas essas coisas. Eu acho que, pelo que eu estou vendo de quem está por aqui... Diga, Débora. Eu só esqueci de falar uma coisa, até que eu estava conversando hoje com uma amiga, que às vezes já me perguntaram, tá, mas tu tem hipersensibilidade auditiva e tu mesmo assim consegue ir a lugares que tem uma música muito alta, por exemplo. Eu consigo ir, eu só não vou conseguir prestar atenção em mais nada, eu não vou conseguir prestar atenção no que as pessoas estão falando, eu vou estar ali no mundo da música, e eu adoro isso, inclusive, com música muito alta, às vezes, dependendo do dia, se eu estou muito ansiosa, é impossível. Tem dias que eu estou adorando aquilo. Então, só para que fique claro que essa hipersensibilidade, pelo menos para mim, tem dias e dias. Sim. E eu acho super importante lembrar também, né, que o autismo é um espectro. É um espectro que as pessoas vão se situar mais para lá ou mais para cá, nessa forma de ser, estar no mundo, com relação à linguagem, né? Uma linguagem, para algumas pessoas, que a gente consideraria hipercorretiva, outras pessoas não oralizadas, né? Algumas pessoas com formas de se comunicar de formas diferentes, de interação social diferentes. Acho que uma das coisas que a Candinha tinha pedido também para falar é para dizer que o jeito de estar no mundo não quer dizer que eu estou no outro mundo. Eu estou nesse mundo, eu só posso estar me comunicando de outra forma ou interagindo corporalmente de outra forma, né? Eu queria, então, pedir licença para vocês, que a gente tem mais uns 15 minutos, para ler o relato das pessoas, né, da Unipampa, que pararam ali um momento no seu dia para escrever. Está no meu WhatsApp, então eu estou olhando o celular, mas eu estou prestando atenção em vocês. Não estou em outro lugar. Então, se depois as pessoas quiserem dizer quem são, eu acho que isso não é uma questão, a questão são os relatos, tá? O primeiro, então, que me mandaram. Basicamente, eu nunca consegui prestar atenção nas aulas. Não porque não queria estudar ou coisa do gênero, mas justamente porque não conseguia aprender quase nada enquanto escutava o professor falar, já que eu tinha que ficar imóvel, entre outras coisas. Dito isso, o que eu fazia era ou não assistir às aulas ou estudar enquanto eu tinha as aulas. Mas isso tinha que ser conforme a minha rotina estipulada previamente. Muitos professores não gostavam disso, tanto é que quando meus pais comentaram que o que eu queria fazer era medicina para o coordenador da escola, ele disse que eu não tinha perfil para isso. E eu acabei não indo para a sala do cursinho. O pessoal do terceiro ano lá no meu colégio, que tinham as melhores notas, todos iam para a sala do cursinho. Mesmo sempre eu tendo tirado notas que ficavam pelo menos no top 5 das 3 turmas. Portanto, acredito que seria interessante, na época, que os professores soubessem que nem todo mundo aprendia da forma igual e que eu não deixava de prestar atenção, não necessariamente eu estava não prestando atenção, pois grande parte das vezes estava, na verdade, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo nas aulas deles, e que isso não era por maldade ou qualquer outra coisa do tipo. Daí eu vou abrir aqui um doczinho do Word que eu tinha colocado os outros. Um outro relato, então. Tenho 21 anos, curso medicina na Unipampa e estou no espectro autista. Acho muito importante o trabalho está me elogiando uma coisa. Da professora Valéria sobre neurodiversidade, porque a sociedade segue um padrão, o qual as pessoas que não o seguem são deixadas de lado, como no caso do efeito manada.
Isso acontece porque vivemos em uma sociedade que foca muito mais em apontar um erro e ignorá-lo do que tentar resolvê-lo ou melhorá-lo. Além disso, acredito que o acompanhamento de um profissional seja extremamente necessário, como foi no meu caso, porque só deixei de ser considerado como manhoso e infantil depois que eu recebi o diagnóstico e melhorei minha rotina com tratamentos adequados. Uma coisa extremamente importante é o ambiente que o neurodiverso está inserido. Por exemplo, com uma família, escolha ou trabalho que o apoie ou o prejudique, porque é muito mais fácil apontar um erro do que tentar resolvê-lo. Como, por exemplo, ficar repetindo que a pessoa ser esquisita por não interagir com outras pessoas em ambientes barulhentos, ao invés de aceitá-la em seu canto com um abafador de ouvido. No meu caso, tive um ambiente que prejudicou-me por muito tempo. Por exemplo, o sonho de minha avó em relação a mim seria que eu fosse contratado, porque só poderia ser contratado por uma bênção ou por pena. Tal era a dificuldade da minha comunicação. E era deixada de lado pelo olhar diário dos meus professores, com um olhar de desesperança, os quais, no meu raciocínio, não pareciam insistir em mim por causa da minha dificuldade de interação e comunicação. Qual o futuro de uma pessoa que não consegue interagir ou se comunicar? Certamente não há muita esperança. Então, comecei a, aspas, melhorar. Depois que comecei a idealizar ser um tipo de pessoa como David Goggins, de acreditar no existencialismo. Depois disso, minha vida começou a mudar, porque não aguentava mais ser considerado uma pessoa patética por todos e por mim mesmo, que não teria futuro. Estava desesperado completamente para mudar. Não importasse o quanto as coisas doessem ou fossem difíceis. Então, o que me fez alcançar medicina e mudar minha comunicação partiu de tentar se recriar completamente e do esforço para isso, o qual surpreendeu a todos. De decidir uma coisa e trabalhar constantemente um pouco mais até que aconteça. Como no sentido do existencialismo, se estudar todos os dias, é impossível que resultados não venham, e assim como qualquer coisa na vida. Mas lembrando que para isso, muitas vezes, é necessário a ajuda de profissionais com tratamento especializado. Agora, mais um relato. Hoje, meu relato será um pouco diferente. Deixarei de lado as minhas experiências para poder falar de algo mais recente, o trajeto da minha família pelo diagnóstico de autismo do meu irmão. Ele sempre foi muito quieto, pouco sociável, e conforme foram se passando os meses desde o seu nascimento, sempre apresentava traços em seu crescimento que a gente não costumava ver nas crianças. A forma diferente de andar, na ponta dos pés, a constante necessidade de enfileirar seus brinquedos, a sensibilidade a sons altos e o atraso de fala. Minha mãe foi a pessoa que mais correu atrás do diagnóstico dele. Foram muitos médicos que não levavam a sério a sua suspeita de diagnósticos pelo fato dele ser novo, o que foi muito frustrante e totalmente desrespeitoso. Eles negavam em qualquer situação, nunca davam bola, parecia que dar esse diagnóstico era como falar sobre o fim do mundo ou algo assim. Já faz um tempo que o diagnóstico dele veio. A família como um todo foi super tranquila com a situação. A gente nunca teve medo do diagnóstico, mas foi mais saber o que seria necessário adaptar para seguir as necessidades do meu irmão, no tempo dele e da forma como for melhor a ele. Eu tenho também uma última fala do nosso colega de traduzir, o Gustavo Rickert, que depois de finalizar o seu doutorado, ele me autorizou a falar, ele passou por vários processos seletivos. E a banca dos processos seletivos das universidades tinha uma caixinha de uma linguagem corporal que aleatoriamente inventaram que significava alguma coisa nas competências, habilidades e atitudes dele. Como se ele não olhar nos olhos, ele está tremendo um pouco porque estava ansioso, ele tivesse qualquer outros tipos de linguagens corporais, dissesse sobre o quanto ele fosse ser bom ou não professor, sobre o quanto ele fosse ser competente ou não nos conteúdos necessários e nas habilidades necessárias para ele ter uma brilhante carreira acadêmica como ele tem hoje. Então, o esforço do Gustavo de todos os dias ter que subir toda a montanha para fingir uma linguagem corporal
e habilidades sociais ou atitudinais que são esperadas, né, nesses tipos de avaliações, foi 10 vezes maior do que os outros candidatos, e isso não é justo, né? Então, ele teve que decorar tanto a corporalidade neurotípica para passar num concurso público para professor de uma universidade federal, ele teve que ter tão memorizado esse conteúdo para poder olhar nos olhos da banca, porque a banca ia julgar que a alma, os olhos são a janela da alma, que olhar nos olhos ou não parecer ansioso significava ele dominar ou não esse conteúdo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que essas metodologias são, principalmente as nossas metodologias, que dão protagonismo ao aluno, né? que pensam nessa autonomia, que pensam nessa dita proatividade, por exemplo, precisam também pensar numa equidade de avaliações, numa equidade de exposição, por exemplo, de alunos com fobia social, com ansiedade, a espaços extremamente violentos que são à frente de uma sala de aula. Será mesmo que a gente precisa dessa homogeneidade de avaliação para estar formando bons profissionais? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que finalizar o dia aqui se fazendo, de verdade, assim. Porque os efeitos desse tipo de mascaramento, eu não tinha lido o relato do menino, me arrepiei toda. Como assim eu preciso treinar a ser igual aos outros? Sabe? Me toca como educadora. Bom, a gente não teve, acho, tempo para abrir para muitas questões, mas a gente tem um minuto final. Eu queria super abrir para quem quer falar mais alguma coisa, né? São relatos dos nossos alunos, então eu acho que a gente, né, vamos treinar o nosso olhar, né, para perceber essas diferenças, né, para contemplar, porque não é tanta ferramenta didática pedagógica, não. Eu acho que, né, tá muito mais à mão e muito mais possível do que a gente imagina. Diga, Lia, querida. A Luana e eu na sequência. Sair da sala para não fazer eco. Primeiro, eu queria dizer que foi uma alegria receber vocês, tá? Foi um balde de água, na verdade, porque eu vi várias coisas que eu, como professora, preciso melhorar. Mas me deu muita esperança. Eu fico emocionada de ver o quanto vocês precisaram superar dificuldades impostas, né? Eu sei que a gente tem inúmeras singularidades e a gente supera dificuldades a todo tempo, mas essa analogia da montanha, ela é tão gritante, né, Valéria? De uma violência que a gente precisa superar enquanto instituição, enquanto sociedade, tá? Eu tenho uma pergunta, na verdade, porque aqui na sala a gente tem uma pessoa muito especial para mim, que é minha tia, né? A mãe do Kalel. E ela tá ouvindo, porque o Kalel, ele é um menino autista. Né? E ela ficou muito feliz de poder ouvir autistas adultos falando, né? Ela traz um pouco da dificuldade que é o Kalel ser incluído nas escolas, né? E ela fez uma pergunta para mim que eu vou ler para vocês, tá bem? O Kalel agora está sem professor, faz 4 semanas, né? Porque ele precisa ter uma professora, senão eles mandam ele embora para casa, né? Como que era a infância de vocês com relação a esses desafios dentro da escola, para que a Michelle possa ter aí um pouco da dimensão do que a gente pode trabalhar e como que a gente pode superar essa dificuldade que é essa rejeição que as crianças autistas recebem aí no ambiente escolar. Se alguém puder responder para ela, eu fico muito agradecida. Lia, quem sabe tu fala também, que daí a gente finaliza com quem quiser falar. As respostas.
Tá, então acho que tá dando eco, né? Luana, acho que é porque o teu tá ligado. Eu vou no outro lugar, só um pouquinho. Tá. Vocês me escutam? Não, é que eu fiquei, assim, todas as falas para mim foi não foi uma paulada, mas foi uma puxada de tapete. Primeiro por me ver em muitas delas, né? E muitas coisas similares, assim, né? Então me leva a pensar, a ver também esse lugar, né? A outra, e aí eu tenho uma questão também, queria agradecer muito a vocês, mesmo, de coração, por vocês compartilharem com a gente essas experiências, porque às vezes eu sou ouvidora de vozes, né? E eu fiquei no silenciamento muitos anos, né? E é isso também que vocês falam, né? Demorou muito, enfim, depois disso, do diagnóstico, enfim, a vida é outra e tal, né? E também a fala da Candinha, da Gisele e da Débora, né? E os relatos dos guris, das gurias, né? E dos gurias. Mas, assim, Débora, maravilhoso, assim, poder te ouvir e o quanto tem que me repensar nas aulas também, né? Principalmente eu que tenho uma gargalhada grande, até a Luana estava fazendo piada aqui comigo, né? Porque é isso, a gente... E aí fiquei pensando numa outra coisa, né? A gente imagina que está fazendo certo, mas a gente não sabe como fazer. Então, tem uma necessidade urgente de a gente seguir com rodas, né? Via Rizoma SUS, em outros momentos, assim, para colocar isso no debate, né? Porque ele precisa alcançar outras pessoas também. Né? Então, é isso, e a minha pergunta é porque no movimento dos ouvidores de vozes, eu me autodeclaro ouvidora de vozes, mas nem todas as pessoas que ouvem vozes assim se autodeclaram, né? E aí a pergunta é como é que é para vocês, né, que se autodeclaram, ou neurodiversos, enfim, porque o neuro remete muito à dimensão do bios, né? Então é por isso a minha gratidão de novo, obrigada, que bom que vocês vieram e que a gente possa continuar conversando. Alguém quer responder para as meninas? Vou tentar. Então, primeiro, vou tentar responder a pergunta como é que foi a minha infância, né? Eu acho que a infância de vários... a infância de várias pessoas, né? Autistas, assim, hoje eu me tornei uma pessoa que a primeira coisa que eu fiz em me entender autista foi tentar achar grupos de apoio, né? E assim, o que eu mais ouço é que assim, a nossa infância é algo terrível. Qualquer psicólogo que pare para ouvir uma pessoa autista diagnosticada depois, né? Principalmente mulheres que tendem a mascarar mais, ou seja, se passam como neurotípicas, mas tem muito estresse com isso, é que a nossa vida é uma vida de muito sofrimento. E esse sofrimento não é somente um sofrimento psíquico, é físico também, né? Porque dá dor no corpo mascarar, você fica paralisada com muita socialização. Então, a gente, adulto, e depois, com o conhecimento de que a gente não é uma pessoa que nem outras pessoas que nos ensinaram a pensar que a gente era, a gente sabe disso, mas o problema é que a criança não sabe. Então, por exemplo, quando eu vou entrar em crise, eu sei quando eu vou desmaiar, porque tem muita gente no ambiente, eu sei que o barulho está alto. Agora, criança, Gisele, eu não sabia. Né? E daí a minha única fala, a minha única comunicação, não sabendo dizer qual era o problema, era a comunicação de uma criança. Eu ia lá e gritava, né? E daí, assim, uma vez eu perguntei para minha mãe, eu falei assim, e aí, mãe, mas como é que eu era, como eu era autista? Ela falou, normal, só que você gritava mais do que todo mundo. Claro que eu gritava, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então, assim, eu acho que a gente está numa situação de esperança,
né, com as novas crianças que estão vindo aí, que elas não vão sofrer o que essa geração subdiagnosticada sofreu, né? Mas, né, assim, é complicado, porque nem todo mundo vai entender o chamado da criança como um chamado de ajuda, e vai entender como birra, como malcriação. Então, assim, mais uma vez aqui o cuidado, né? Então, assim, quando você tem uma pessoa autista para traduzir o que a criança está sentindo, fala assim, mas eu tive isso aí é shutdown. Eu tive isso, mas isso é meltdown. Aí você fala, e daí você vai aprendendo o que é isso, como você controla isso, né? E se é que dá para controlar, porque tem vezes que é melhor mesmo extravasar mesmo, né? Porque, assim, gente, todo treinamento é treinamento de cachorro. Treinamento de cachorro tem consequências para humano, até para cachorro. O cachorro odeia e vai te morder. A criança vai te morder às vezes, né? Então, assim, eu sou muito esperançosa, eu vou nos grupos, eu ouço as mães, porque, assim, o meu maior medo é o seguinte, quando um autista não ouve uma mãe que está com uma questão autista, quem vai dar as resoluções para ela é um médico. E um médico, muitas vezes, com uma educação capacitista. Então, assim, o que a gente, no movimento autista, luta, se desdobra para fazer, quem vai fazer o primeiro acolhimento é a gente. Não importa o que a gente faça, quantas noites a gente vire, pegando mãe e tirando a mão de médico. Porque, gente, olha, desculpa falar, mas, assim, tem muito capacitismo, muito, né? Eu acho que mas é isso, assim, é uma situação de esperança. Eu espero muito que os próximos médicos, advogados, enfermeiros tenham essa educação. A gente tem que começar a ter uma educação antirracista, anticapacitista e educação. Então, tem que ser ensinado. Isso daí não cai da árvore. E, assim, o papel dos grupos autistas, do ativismo autista hoje, eu acho que é isso, né? Acolher as pessoas que chegam com isso, capacitar, por incrível que pareça, porque quem mais entende de autista é o próprio autista. Viram minhas colegas de trabalho? Então, a gente no grupo Traduzir-se, a gente tem sim, né? Uma vez eu fui acusada, mas tu não é pesquisadora, tu é ativista. Então, eu vou explicar o meu ativismo é conhecer de dentro as pessoas com as quais eu trabalho, com as quais a gente pesquisa, né? Então, a gente escreve junto, a gente se co-orienta nos projetos, né? E tenta, né, não normatizar tanto, mas também compartilha ferramentas para que as pessoas possam entrar na universidade, porque se tu não entra, também tu não tem como disputar o que está sendo produzido em termos de conhecimento. Então, a ideia, respondendo também, compartilhando a inquietação da tia da Luana, é que quando essas famílias entrarem no Google, não se deparem com uma lista de conhecimento único, a famosa história única da Chimamanda Adichie, não se deparem com uma história única do autismo, né? Que é a biomédica, que são sentenças de não. Você não vai conseguir, o seu filho não vai falar, não vai se desenvolver, como se ele se desenvolver, né? Ou seja, a sociedade, você que se desenvolva, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem produzido para isso. Então, um foco na escrita, sim, um foco na escrita, na coescrita, né? Para disputar essas categorias, disputar o conceito em si de autismo, né? Que eu disse aquela hora que eu ia trazer que é um texto que eu escrevi com colegas do projeto. Eu sou antropóloga, a Luana é jurista e o Ricardo é psiquiatra. Nós escrevemos nós três, não foi fácil,
A gente é um grupo muito interdisciplinar, né? Com gente desde a neurobiologia até a linguística ou o teatro e as artes, né? E a gente, então, está disputando esse conceito como corporalidades dissidentes, né? Corporalidades dissidentes que, em contato com as barreiras, né, de comunicação, socialização e interesses sociais, né, encontram uma não participação plena em sociedade. Então, é quase que um diálogo entre um conceito do conceito do autismo como diversidade, corporalidades múltiplas, sensorialidades e psicocognitividades múltiplas, inteligências múltiplas, que na nossa sociedade são consideradas, né, como não normais e, portanto, encontram barreiras para a inclusão, né? Então, aí tu continua tendo acesso aos direitos sociais, porque tu está num conceito que vê o autismo como deficiência para todos os fins legais, e, portanto, tu tem sim um acesso à saúde diferenciada, um acesso a todas as políticas de inclusão das pessoas com deficiência, mas tu consegue uma compreensão que não é patologizante, né? Que não é hierarquizante dessa outra forma de estar no mundo, assim. E a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido. Se isso é ativismo, bom. Eu tô aí fazendo pesquisa, né? E trazendo essas outras, que a Gisele também curte uma etnografia, né, Gisele? Essa forma de fazer pesquisa que é a partir da etnografia, da convivência, de fato, né? E levando a sério o que as pessoas têm a nos dizer. Né? E não já olhando a partir do nosso próprio conteúdo teórico, epistemológico, né, para, então, analisar isso ou aquilo. Assim. Que mais? Enfim, eu queria dizer que a gente tem muitas lives gravadas, todas disponíveis no site, né, tanto do Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC, quanto no canal do YouTube da Abraça, que chama... canal Autismo... Puxa, eu mando para vocês. E a melhor forma, eu acho mesmo, da gente ir se letrando, porque é um letramento, né? No conceito que os meninos, o Gustavo e o Henrique, estão usando no livro Linguagem e Autismo, que eu já deixo a dica, que é um livro escrito por autistas, né? Daqui do Brasil, do nosso projeto, pode compartilhar, Lia, que a gente aprende com as pessoas autistas adultas que passaram por tudo isso e que estão pesquisando e produzindo conhecimento sobre. Né? Então, sigam no Instagram a Rita Lozeiro, a Luciana Viegas, a Carol Souza, a Gisele, que tem outro nome, né, Gisele, nas redes, o Odir, o próprio canal do Traduzir-se. Foi assim que eu mais aprendi. Né? E é um tapa de luva a cada dia, né? É muito por aí mesmo que a gente aprende, né? E eu acho que a Candinha, a Carol Souza e outras pessoas que vão ter aí na linguagem falada as suas diferenças me ensinam muito a gente a desconectar inteligência de linguagem falada. Todos se comunicam, só que de diferentes formas. Né? A Mel Beggs, que é da metáfora da montanha, se comunica por sons. Né? A Flávia, maravilhosa do nosso grupo, se comunica por poesia. A Flávia fala poeticamente, ela não só escreve poesia, ela é poesia. E ela fala, a caixinha acadêmica, eu não caibo nela, eu extravaso essa caixa. Vocês não têm condições de me acompanhar, porque eu estou muito além. Ela fala, gente, eu estou muito além dessa caixinha de vocês. Diga, Ana Cândida. Só é rápido, gente. Só para dar falar um pouco sobre a pergunta da Luana. Eu fiquei muito preocupada com o Kalel, porque eu
eu lutei muito para me encontrar, e através da observação, como a Gisele falou, eu consegui um meio de conseguir evoluir cada vez mais. Então, dei espaço para o Léo se autodescobrir, se fazer esse trabalho mesmo de autoconhecimento, né? Ele conhecer pessoas autistas também é muito importante, porque ele vai ter repertório para poder falar o que ele pensa. Uma das coisas que eu mais sofria é de não ter esse repertório, de não conseguir falar o que eu penso. Tanto é que aqui vocês percebem o tanto que eu tenho dificuldade para me colocar, né? E uma das coisas que eu acho essencial é a gente observar, dentro da fala da Gisele e da Débora, né? Eu me encontrei em várias falas e eu já incorporo isso como uma fala minha também. Eu parece que eu consigo descobrir uma forma de me expressar através do olhar de outro autista. Por isso que é importante a gente se conhecer mesmo. Então, permita que o Kalel conheça outros autistas e se possa se desenvolver, se autoconhecer. Que eu acho que essa aí é a via para conseguir vencer. Bom, acho que era isso, né? Vamos fazer a foto final. Momentos, espero muitos e seguimos na parceria. Gente, agradeço demais o tempo de vocês de estarem aqui, falando para muitos alunos de medicina, isso é de uma importância, né? E a gente sabe. E a Mara, querida, pode falar. Agradecer. E para a gente tirar uma foto final. Vamos. Para abrir as câmeras. Quem quiser, pode abrir as câmeras. Vamos lá. Oi, José. Oi. Olha a Lenice, com seu filhote. Nossas alunas mães, gente. Olha ali. X. Obrigada. Também fiz uns prints, depois eu mando. Tchau, Rogério. Denise, vamos botar esse trabalho para frente, Denise.